Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal, que elas estejam suscitando reflexões e que elas estejam sendo interessantes para aplicar na sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês um livro da Raquel de Oliveira. É esse daqui, Tramas da Cor, Enfrentando o Preconceito no Dia a Dia Escolar. Esse livro está na segunda edição da editora Selo Negro. É uma editora que eu gosto muito porque ela trata bastante dessas questões das relações étnico-raciais. Então, se vocês quiserem trabalhar com essas questões, eu recomendo muito os livros dessa editora. Esse livro é muito interessante porque inicialmente ele apresenta uma narrativa curta de 63 páginas. Nessa narrativa, ele conta a história da Jéssica. A Jéssica é uma menina de 10 anos de idade e ela está passando por dificuldades na escola. Ela é vista como uma aluna agressiva, mal comportada, apática, ali é o que está acontecendo na sala de aula. Mas foi uma mudança que aconteceu com o passar do tempo, porque a Jéssica sempre foi uma boa aluna, tirou boas notas. Inclusive, quando ela tirava boas notas, ela era até chamada de rainha da cocada preta, uma expressão que nós conhecemos muito bem. E a Jéssica é uma aluna que vai se transformando nesse ambiente escolar. Ela deixa de ser uma menina interessada e ela se torna uma menina que eles chamam de agressiva. Mas é interessante que a autora contextualiza essa realidade da Jéssica. Ela é uma menina de família evangélica. Seu pai, Jorge, e sua mãe, Dona Cleusa, são evangélicos fervorosos e eles não entendem muito a filha, porque ela chega em casa reclamando do tratamento que ela recebe na escola, e eles falam, mas você não precisa se importar com seus colegas, com as coisas que eles falam. Só que tem um colega em específico, que é o Jefferson, que ele dá muito problema para Jéssica, porque constantemente ele a ofende. Ele diz que o cabelo dela é de bombril, ele a chama de nega da macumba, de nega maluca. E um dia a Jéssica perde as estribeiras, ela acaba agredindo o Jefferson, só que é uma agressão um pouco mais séria. Ela joga um lápis nele e quase chega no olho. Então ele precisa ser socorrido, levado para o pronto-socorro, e junto com esse turbilhão de emoções que está acontecendo na vida da Jéssica, o seu pai, Jorge, ele sofre um acidente de carro e a Jéssica fica desesperada. O pai está hospitalizado, a mãe precisa cuidar dele, não tem como eles irem para a igreja. E na igreja, a Jéssica também passa por algumas situações desconfortáveis. Então, em determinado momento, ela comenta que as meninas não deixam ela ser a mãe da boneca, porque elas dizem que a mãe da boneca tem que ser branca, porque as bonecas são brancas, e ela, como negra, só pode ser a empregada. Então, em diversos momentos, a Jéssica vai falando de um desconforto que ela não consegue nomear, mas que motiva as atitudes dela, o desinteresse, a apatia e até mesmo a agressividade. Ela chega às últimas consequências ali com Jefferson, ela acaba sendo culpabilizada nessa situação, só que o Jefferson, ele não é questionado em relação às suas atitudes. Eles falam que ele é brincalhão. Só que o preconceito, ele está nos mínimos detalhes. Então, aquilo que é encarado como brincadeira para o Jefferson, para os professores, para a coordenação da escola, causa muito sofrimento para a Jéssica e para outros alunos negros. E esse livro mostra isso, que é importante se posicionar em relação ao preconceito, à discriminação, e não legitimar e acusar a pessoa que está sofrendo daquilo de ser vitimista. Então, em muitos momentos, eles falam para a Jéssica, você que não se aceita. As pessoas não podem falar da sua cor, que você se transforma. Então, na verdade, é o sofrimento psíquico que ela está passando que acaba não sendo compreendido pelo grupo escolar. E essa mudança de atitude começa a partir da própria Jéssica. Quando o pai é hospitalizado, ela vai passar um tempo na casa da avó. A avó da Jéssica é a Lorixá, e ela tem vergonha da avó, das primas, que são da religião de matriz afro-brasileira, que é o candomblé. Então vai mostrando como ela mesma desconstrói esse preconceito contra as religiões afro-brasileiras que foi incutido nela. Referente à questão da brincadeira, eu gostaria de ler um trecho que o tio Onofre está conversando com a mãe dela, a Dona Cleusa. Ele diz, deixem de incriminar minha sobrinha. Os senhores estão confundindo brincadeira com desrespeito. Até quando nós, adultos, permitiremos que as crianças negras sejam alvo de chacotas?
O senhor parece estar bastante preocupado com a imagem de sua igreja e muito pouco com o bem-estar da minha sobrinha. Ao contrário, quer convencê-la a aceitar passivamente de todas as pessoas e em todos os lugares, como na escola e na igreja, brincadeiras pejorativas e preconceituosas em relação à sua imagem. Então ele diz, não, isso não é brincadeira, isso é preconceito, isso tem que receber o devido nome. E um outro trecho que eu gostaria de ler é o que a dona Cleusa critica a religião da sua sogra, que é mãe de santo. E ela responde da seguinte forma: nossa religião, como a dos indígenas, está estreitamente ligada às forças da natureza. Respeitamos a terra, o ar, a água, o fogo, os animais e as matas. Procuramos viver em sintonia com tudo que foi criado por Deus, que chamamos de Olorum. Louvamos a Deus de corpo e alma. Por isso, nosso ritual é feito com cantos, danças e toque de instrumentos, tal como faziam os antigos israelitas, que também agradeceu a Deus com danças. Esse trecho em que a dona Anália, que é a mãe de santo, entra na história é muito interessante porque vai apresentando alguns conceitos importantes. Então, Ori, que é a cabeça, o Orixá, que é o que toma conta do nosso Ori, que cuida da nossa cabeça, que nos orienta, mostra que os orixás eles estão relacionados às forças da natureza. Os santos da igreja, eles são santificados porque realizaram milagres, e os orixás, eles representam o lado do ser humano, então as nossas fraquezas, as nossas forças, essa dualidade. Então, ele vai apresentando esses conceitos e de uma forma muito rica e de uma forma muito interessante, e mostra que o grande inimigo, na verdade, é a ignorância. Por que as religiões de matriz africana são demonizadas? Porque as pessoas não se dão ao trabalho de conhecê-las. Então, a dona Nala, em determinado momento, ela fala: o meu filho eu tive que chamar de Jorge, eu não pude dar um nome para ele que eu gostaria de homenagear um orixá. A casa dela é o espaço de Ogum, que é o orixá das águas doces, de Xangô, que é o orixá do raio. Então, vai mostrando, né, esse espaço que ela cultiva com carinho, em que ela acolhe as pessoas, independentemente da religião. E ela até defende a escolha das pessoas. Ela diz, não é porque uma pessoa é negra que ela precisa ser de uma religião de matriz afro-brasileira, mas é importante que ela conheça, e nós somos guardiões de uma ancestralidade. E esse livro é muito rico para tratar isso. E é interessante também que ele apresenta expressões preconceituosas. Por exemplo, quando o pastor diz que o pai de Jéssica, o Jorge, ele é um homem negro de alma branca. E no culto, em determinado momento, eles falam, porque Deus limpou meu coração não é mais negro. E a Jéssica, ela entra nesse conflito. Mas eu sou evangélica, porque o Jefferson me chama de negra da Bacumba? Eu acredito nessa religião, então por que eu sou associada com uma coisa negra, negativa? E mostra que esse conflito dela, ele vem da sociedade. Porque, hoje é dia de preto, a rainha da cocada preta, então eu vou denegrir uma pessoa, prejudicar a imagem. Você consultar o dicionário, branco, ele é associado a uma coisa positiva, ao negro é associado a coisas negativas. Além de apresentar essa trajetória aí da Jéssica, até se reconhecer como uma menina negra e valorizar a família, que é de uma religião de matriz afro-brasileira, foi um longo caminho. Mas, enfim, o tio Onofre, no conselho da escola, e a sua esposa, eles acabam interferindo e dizendo, olha, é importante tratar da questão do preconceito. Como vocês tratam os alunos negros nessa escola? Será que eles se sentem bem? Será que eles se sentem valorizados nesse espaço? Então eles fazem um projeto. E esse projeto ele culmina na inauguração da sala de leitura nessa escola. Essa segunda parte aqui do livro, ela apresenta personagens negras da história. Então, fala do Kuti, que é um poeta que eu já apresentei aqui no canal, que é maravilhoso. Solano Trindade, Antonieta de Barros e Lélia Gonzalez. A sala de leitura que é inaugurada na escola, ela recebe o nome da Lélia Gonzalez. A Lélia foi doutora em antropologia, pesquisadora e foi uma das criadoras do movimento negro e muito ativista da pauta do feminismo. Então, é um livro que vai trazendo essas personagens, apresentando a trajetória de cada uma delas e mostrando que tratar o preconceito não é fácil, só que nós não podemos fingir que não existe ou banalizar a situação e culpabilizar a pessoa que está passando por aquela situação. E ver que
o nosso silêncio, a nossa omissão, ela acaba legitimando formas de discriminação e de preconceito. Então nós precisamos olhar e nós precisamos fazer as intervenções. E esse livro é muito interessante para trabalhar em reunião com professores, com pais, trabalhar com os alunos para desmistificar as religiões afro-brasileiras. É um livro excelente, foi uma leitura assim maravilhosa, leve, eu aprendi muito, muito interessante e eu super recomendo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa indicação. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.